Olá, meus amados irmãos, vos saúdo na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nessa tarde, nessa noite, nessa manhã, não sei qual momento você estará ouvindo essa mensagem, mas que o Senhor venha falar com você de uma forma especial, de uma forma sobrenatural, e que o nome do Senhor seja louvado, exaltado e glorificado na sua vida, através das nossas vidas. Que Deus tenha preeminência sobre o nosso querer, sobre a nossa vontade, que o Espírito Santo do Senhor possa nos conduzir em todos os instantes e em todas as circunstâncias. Amém? Eu quero meditar um pouco convosco nesse dia sobre a igreja. Em Mateus, do capítulo 16, Evangelho de São Mateus, capítulo 16, verso 18, o Senhor Jesus, ele diz a Simão, depois daquela confissão maravilhosa, não é, que Pedro fez, em que Jesus destaca ali que aquilo foi uma revelação de Deus, fora uma revelação de Deus a Pedro. O Senhor diz no versículo 18, pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Deus eterno e maravilhoso Pai, Deus de Abraão, Isaac, Deus de Jacó, nós oramos nesse momento, meu Pai, em que estaremos meditando na Tua Santa Palavra. Eu te peço humildemente que Tu me escondas atrás de Ti e que Tu fales, ó Senhor, pelos meus lábios, ao nosso coração, mente, alma e espírito. Que o Senhor arranque de nós toda carnalidade, toda malignidade, toda incredulidade e toda pecaminosidade. Encha-nos com o Teu Espírito Santo, derrama sobre nós, ó Pai, a Tua Shekinah, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, meus irmãos. Enquanto a gente vai conversando, deixa eu só ver uma configuração aqui, ver se está certo esse negócio aqui, porque senão depois eu não consigo mandar para os irmãos. Espera só um instantinho. Vamos ver aqui a saída. Ok, tá certo. Tá certinho. Então vamos lá, queridos. Deixa eu fechar aqui, tá tudo certo? Ok. O Senhor Jesus, ele fala aqui através de Pedro, para Pedro, né? Faz essa confissão. E quando ele diz aqui algo que eu quero destacar a vocês, é sobre aquilo que Jesus diz: pois tu és Pedro, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. É interessante notar que a palavra grega para igreja, eclésia ou eclesia, né, de onde deriva o termo eclesiastes, né? Eclesiastes, tipo aquilo que diz respeito à igreja, não falando lá do livro literalmente, ela se refere à reunião de um povo, à reunião de pessoas por convocação, pelo eclaio. Então, essa é o sentido literal de igreja. Uma reunião de pessoas por convocação. Quando nós trazemos para o contexto bíblico, o nosso contexto de fé, essa palavra, esse termo, ele designa, ele é um termo que designa principalmente o conjunto e a reunião do povo de Deus, daqueles que se reúnem para adorar a Deus, para cultivar o nome do Senhor. Então são cidadãos do reino dos céus, são aqueles que um dia fizeram a escolha de servir a Jesus, de seguir a Jesus. Essa é a terminologia, esse é o significado desse termo etimologicamente correto. A reunião de pessoas para adorar a Deus, pessoas que se reúnem em torno do nome de Cristo. Agora, veja bem,
Então, para isso, primeiro eu quero ler com você Efésios capítulo 2, versículo 19. Eu vou ter que dar uma folheada aqui, chegar lá em Efésios. Capítulo 2, versículo 19, aquilo que o apóstolo Paulo diz, né, sobre essa questão de sermos cidadãos do reino dos céus. Paulo diz assim, olha, edificados, assim como já não sois estrangeiros. Interessante Paulo dizer isso, assim como, pois, não sois estrangeiros. Quem é o estrangeiro? Estrangeiro é aquele que está em outro país que não o seu de origem, de nascimento. Então, Paulo diz assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Então, nós pertencemos ao reino de Deus. E ele, para concluir, diz assim, edificados, preste bem atenção, porque a palavra que Jesus diz a Pedro, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, a rocha, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Olha, veja bem, o Senhor Jesus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, no Sermão da Montanha, ele traça ali e fala sobre os dois solos, né? Ele diz assim, da edificação. Aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. O homem que edificou a sua vida sobre a rocha, sobre a palavra de Deus, sobre o fundamento que é Cristo. Correram os rios, desceram as chuvas, sopraram os ventos, combateram contra aquela casa. E ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Mas aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e não as pratica, assemelha-lo-ei ao homem insensato, ao homem imprudente, que edificou a sua casa sobre a areia. Correram os rios, sopraram os ventos, desceu a chuva, combateram contra aquela casa, ela caiu grande, foi a sua ruína. Ora, quando Paulo vem e lança a luz sobre esse assunto e diz que Cristo é o firme fundamento, ele está falando onde é que tem que estar edificada, onde é que deve estar consolidada, fundamentada a nossa fé. A nossa fé tem que estar fundamentada em Cristo Jesus. Cristo Jesus deve ser a nossa rocha. Cristo Jesus deve ser o centro da nossa vida e a nossa vida precisa estar centrada em Cristo. Qual o propósito dessa reunião de pessoas? Qual o propósito dessa eclésia, desse ajuntamento? É adorar a Deus. A palavra igreja também pode referir-se à igreja local, à congregação que você faz parte, a igreja que você faz parte. Ali é uma igreja, porque ali há um ajuntamento de pessoas, mas aí estamos falando de uma igreja local, também de uma instituição, não é? Mas a verdadeira igreja é o organismo, é o corpo de Cristo. Amém, meus irmãos? Então, veja bem, Mateus 18, 17, para a gente fazer a leitura aqui, eu estou bem gripado aqui, então não... 18, 17 diz assim, quando fala ali do perdão do pecado de um irmão, né? Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai, repreende-o de ti, só ele. Se te ouvir, ganhaste teu irmão. Mas se ele não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois,
para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como gentio e publicano. Né? Jesus traz o entendimento aqui. E agora, esse versículo aqui, essa palavra de Jesus nos nossos dias, ela é bem difícil, né? Porque você pegar uma pessoa e expor assim a igreja, o pastor pode arrumar sérios problemas, né? Então, é algo que precisa ser tratado com muito cuidado, né? Não sei nem se isso é possível fazer nos dias de hoje, pelo perfil das pessoas. E principalmente porque as pessoas, não todos, mas têm perdido o senso de autoridade, de reverência, de respeito, não é? Então, eu acho que é algo que qualquer pastor precisa tomar muito cuidado. Ou a igreja no sentido universal, aquilo que Jesus está dizendo ao próprio Pedro aqui, em Mateus 16, 18. Atos 20 e 28, eu quero ler com você também. Atos 20 e 28. Vamos lá. Só um pouquinho, irmãos. Atos 20 e 28. Diz assim a palavra do Senhor. Olhai por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Por isso eu sei isto, que depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho. Olha, há alguns problemas que tem, alguns erros de interpretação, algumas confusões. Muitos pastores acham que as ovelhas são suas. Pastor nenhum tem ovelha. Ele cuida da ovelha. As ovelhas pertencem ao Senhor. Aqui, ó. A palavra de Deus. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus. Ele constituiu. Ele não deu. Ele constituiu, ele colocou sobre. Ele deu autoridade para que homens e mulheres de Deus, né, conduzam essas ovelhas, tá certo? Para apacentardes, preste bem atenção, apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Ele pagou. Ora, se você compra algo, é seu. A partir do momento que você compra e paga por algo, aquilo passa a ser seu. Você é o dono, você tem a propriedade. Constituir alguém sobre significa dar autoridade a alguém sobre, ou significa dar aquilo para a pessoa. Como, por exemplo, talvez você possa trabalhar em um determinado lugar que você ocupa uma posição de comando, de chefia, de liderança, mas você não é dono. É a mesma coisa com a igreja. E ele diz assim, quem é que comprou? O Senhor. Ok? Para a gente concluir, Efésios 2, 21 e 22. Efésios 2, 21 e 22. Diz assim. Efésios 2, 21 e 22. Diz assim, ó. O qual todo edifício bem ajustado cresce. Eu já li esse texto aqui, né?
para o templo santo do Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a moradia de Deus no Espírito. Quero dizer a você, é bom que você tenha um pastor, que você seja aconselhado, orientado, mas a primeira igreja que você deve pertencer é o corpo de Cristo. Você tem que ser a morada, você é a igreja. Vamos falar com Deus. Deus eterno, maravilhoso Pai, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, nós oramos nesse momento. Te agradeço pela tua presença e peço a Deus que o Senhor nos abençoe e nos dê graça e sabedoria para fazer aquilo que louva, agrada e glorifica o teu santo nome. Peço, meu Senhor, que em nome de Jesus, o Senhor venha agir na vida de todos aqueles que me ouvem, que o Senhor venha lhes conceder graça, sabedoria, discernimento do teu Espírito Santo para agir conforme a tua palavra, conforme a tua vontade. Abençoa todos os seus irmãos, todos os seus familiares, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus os abençoe. Fiquem todos na graça e na paz do Senhor Jesus.